Uma reviravolta nova e chocante ao mesmo tempo. Enquanto Trump ameaça impor tarifas de 100% e se prepara hoje para desmontar essa União Europeia, o primeiro-ministro britânico Starmer decidiu jogar uma das cartas mais perigosas de todas: a rendição total à China em troca de uma aliança alternativa aos Estados Unidos. A imprensa britânica saiu explicitamente dizendo que Starmer vendeu a segurança nacional britânica e Trump descreve a decisão como muito perigosa. Mas será que é apenas uma rendição ou existe um plano secreto europeu para infiltrar o BRICS e isolar a Rússia? O mapa do mundo agora está sendo redesenhado novamente. E hoje vamos revelar para vocês os segredos dessa visita que virou o jogo contra os Estados Unidos. Como isso aconteceu? Ele comentou hoje. Após o intervalo, fiquem conosco. Queridos telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um episódio da nossa série de programas de opinião que dedicamos para revelar os segredos e bastidores desta visita feita pelo primeiro-ministro britânico Keir Starmer à China. Essa visita tem dimensões muito grandes, tem várias dimensões, considerando esse grande conflito internacional que o mundo está presenciando, o conflito sobre a Groenlândia, o conflito entre Trump e os europeus. Plano: retirada da OTAN ou um plano para desmantelar a União Europeia, entre outras coisas. O maior desafio que Keir Starmer enfrentou foi encontrar um equilíbrio internacional. Se os Estados Unidos abandonarem a Europa, talvez se retirem da OTAN a qualquer momento. Os europeus agora talvez estejam procurando uma alternativa, e essa alternativa que eles acham que pode ser a China é essa alternativa. Então, quando falamos sobre o Reino Unido, estamos falando de um país que, até bem pouco tempo atrás, fazia parte da aliança militar contra a China. Essa aliança que é chamada, resumidamente, de Aliança AUKUS. Até bem pouco tempo atrás, no tempo de Biden, o Reino Unido, junto com os Estados Unidos e a Austrália, formaram uma aliança para enfrentar a China, uma aliança militar para posicionar submarinos nucleares perto da China. E essa aliança foi chamada de AUKUS. Há pouco tempo também, houve grandes conflitos entre os dois países, entre a China e o Reino Unido, conflitos sobre a situação em Hong Kong, e também houve conflitos sobre grandes atividades de espionagem em ambos os países. E isso sem esquecer o escândalo catastrófico que envolveu o plano de construção da nova embaixada chinesa em Londres. Porque esse assunto em específico foi o cerne, o tema ou o ponto mais importante dessa visita. E falando desse escândalo, todo mundo sabe, a China comprou em 2018 um prédio histórico com um terreno no centro de Londres, exatamente perto da Torre de Londres, com o objetivo de quê? Com qual objetivo? Construir nova embaixada. Esse terreno tinha uma área de mais de 20 mil metros quadrados e a China comprou por um valor superior a 300 milhões de dólares. Quer dizer, é realmente uma quantia enorme, 300 milhões de dólares, e esse valor é só por um prédio ou um terreno. Se adicionarmos o orçamento para construir a embaixada lá, talvez o valor chegue a 1 bilhão de dólares ou mais. A China estava planejando construir a maior embaixada chinesa na Europa, mas o projeto chinês para essa embaixada incluía uma instalação secreta subterrânea embaixo dessa nova embaixada.
Essa instalação secreta contém 208 salas secretas. Foi então que a inteligência britânica interveio e recusou conceder a licença para construir essa embaixada, alegando que havia cabos de fibra óptica subterrâneos na região que transmitem dados da internet, incluindo cabos que transportam dados de internet de empresas e corporações britânicas no centro financeiro britânico. Porque uma das salas subterrâneas mais importantes ficaria muito próxima dos cabos que vão em direção ao centro financeiro britânico. A inteligência britânica disse que isso poderia permitir que a China tivesse acesso e espionasse transações bancárias, dados de empresas, mensagens britânicas e assim por diante. A ministra da Segurança Nacional britânica disse que o alarme chinês não significa que a China possa travar uma guerra econômica contra o Reino Unido. Quando quisesse, então houve uma grande polêmica. Todas as tentativas foram apenas para impedir a China de construir esse alarme. No começo disseram que construir o alarme lá impediria o Reino Unido de acessar os monumentos históricos lá. Então a China disse que colocaria um sistema de acesso fácil a esses locais históricos. Depois, o Reino Unido disse que isso deveria ser feito com a presença de segurança britânica dentro desse alarme. A China rejeitou isso, ou seja, rejeitou completamente, e depois vieram as recepções britânicas. Depois disso, solicitaram os projetos desse prédio, a China apresentou esses projetos, mas o Reino Unido disse que queria projetos detalhados do interior do alarme, especialmente dessas salas subterrâneas que ficam debaixo da terra. Então a China disse que isso não era possível, disse que esses são segredos nossos. Depois disso, o Conselho Municipal também rejeitou por unanimidade a construção desse alarme, então houve um grande conflito sobre a autorização para construir esse alarme. E tudo isso aconteceu em um período de tempo que não passou de mais ou menos um ano. Estamos falando a partir do ano passado, 2005. Então, a inteligência britânica diz que a construção de um novo alarme chinês desse tamanho é algo bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Dizem que é bom porque vai reunir todas as sedes diplomáticas chinesas em um só lugar, ao invés do que acontece hoje. Atualmente, elas estão espalhadas por várias áreas da capital. Londres. Isso talvez facilite as coisas, facilita o processo de espionagem para a China, enquanto dificulta as operações de contra-espionagem para o Reino Unido. Ela também diz que isso é ruim, porque as salas subterrâneas que ameaçarão a segurança nacional britânica, caso sejam cavados túneis dessas salas subterrâneas. Pode-se chegar a esses cabos e assim espionar tudo o que diz respeito ao Reino Unido. E o Reino Unido sabe muito bem como isso é feito, porque já tem experiência, já aconteceu. Na década de 1950, foram cavados túneis subterrâneos na capital alemã, Berlim, que permitiram o acesso aos cabos de comunicação soviéticos daquela época. Eles espionaram todas as comunicações soviéticas na Berlim Oriental naquela época. O importante é que isso vem acontecendo desde 2018 e a relação entre a China e o Reino Unido está tensa. Ficou ainda mais tensa durante o mandato do ex-presidente americano Biden e piorou ainda mais depois desse escândalo, o escândalo da embaixada. Por isso, ninguém achava que Starmer poderia ignorar tudo isso e visitar a China. Isso significa que ele deu um sinal forte de que há uma nova mudança nas políticas do Reino Unido em relação à China. Por isso, assim que Starmer chegou à China, como um gesto de boa vontade, ele apresentou a aprovação do governo britânico para a construção dessa embaixada chinesa do jeito que a China queria. Claro, isso não poderia ter acontecido se não houvesse uma grande tensão entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Isso não poderia ter acontecido se o Reino Unido não visse que há um grande perigo se aproximando, o que obriga o país a melhorar suas relações com a China, com medo de que a China se torne aliada da Rússia na próxima guerra.
Então, o que mais aconteceu nesse carro? A China tomou a decisão de permitir que todos os britânicos visitem o país sem a necessidade de visto e também decidiu reduzir as tarifas alfandegárias de 10% para 5% sobre o uísque escocês. A China vai cooperar em termos de inteligência com o Reino Unido em relação ao contrabando de mercadorias e pessoas. A China suspendeu as sanções que estavam impostas a 6 membros do parlamento britânico. Essas sanções foram aplicadas a essas pessoas por levantarem a questão dos uigures, a questão dos muçulmanos. A China na região no Turquestão Oriental. O importante é que essa visita foi como o início de uma nova era com a China e também o começo de uma nova era para o Reino Unido com os Estados Unidos. Por isso, o que aconteceu entre Starmer e o presidente chinês fez com que a oposição britânica se revoltasse com declarações críticas e assim por diante. A líder do Partido Conservador no Reino Unido disse claramente que o governo britânico ficou com medo da China. Hoje, dizem no Reino Unido que Starmer vendeu a segurança nacional britânica para a China. O jornal britânico Daily Mail disse que o resultado mais importante dessa visita feita por Starmer foi: o que significa se render à China? Quer dizer que o Reino Unido se rendeu à China? É assim que hoje estão criticando essa iniciativa britânica. Mas o mais perigoso, na verdade, o mais perigoso não é essa oposição interna. O mais perigoso é o que vem de fora. O mais perigoso é o que virá dos Estados Unidos, do presidente americano Trump. Trump disse claramente, que a decisão tomada por Starmer é uma decisão muito perigosa. Trump disse que se um acordo comercial for assinado entre o Reino Unido e a China, ou entre o Canadá e a China, os Estados Unidos imporão tarifas alfandegárias de 100% sobre esses países. E o estranho hoje é que, apesar de todos esses passos, Starmer diz que seu relacionamento com os Estados Unidos é bom. Seu relacionamento é bom e forte com os Estados Unidos. E ele toma decisões contrárias às políticas americanas ao mesmo tempo, ou seja, ele toma essas decisões contrárias às políticas americanas e depois diz que há boas relações entre o Reino Unido e os Estados Unidos. E prestem bastante atenção que Starmer não é o único líder europeu que visitou a China recentemente, se falarmos apenas deste mês. No mês de janeiro, houve uma visita do primeiro-ministro da Irlanda, houve uma visita do primeiro-ministro da Irlanda, do primeiro-ministro do Canadá. E antes disso foi de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, e antes dele foi do presidente francês Macron. E hoje, durante o próximo mês de fevereiro, também haverá uma visita do chanceler alemão Merz. Isso significa que a orientação europeia como um todo agora está se voltando para a China. Eles querem alcançar um nível de equilíbrio entre a influência americana e chinesa. Mais do que isso, e como eu disse em um dos episódios anteriores, agora eles querem atrair a China para substituir os Estados Unidos como o novo parceiro da Europa. Agora, eles estão enviando mensagens fortes, mensagens claras para Trump. Seu principal inimigo se tornou nosso amigo ou parceiro, e talvez, em um futuro próximo, esse inimigo se torne nosso aliado estratégico ou aliado militar. Isso sem esquecer que, há poucos dias, houve outro acordo suspeito feito pela Comissão Europeia. Com quem? Com a Índia, podemos dizer de uma forma ou de outra, com o segundo inimigo de Trump na região asiática. Depois de 20 anos inteiros de idas e vindas, depois de 20 anos de negociações, finalmente, agora há um acordo entre a Índia e a União Europeia. Acordo sobre os termos do Tratado de Livre Comércio e sobre os termos do Acordo de Parceria em Segurança e Defesa Militar. Agora, o acordo está pronto, entrou agora na fase de revisão legal e será assinado no próximo verão, para entrar em vigor no ano que vem, 2027.
Agora estamos entrando em uma transformação realmente suspeita. Quase todo dia há um desenvolvimento nessas transformações. Se Trump quiser quebrar essas novas alianças, como o grupo dos BRICS ou outras, a Europa agora está se aproximando e abrindo espaço para cooperação com os países dos BRICS, e aqui todos devem prestar atenção a um ponto muito importante. O objetivo europeu é muito claro. O verdadeiro objetivo europeu não se limita apenas a enviar mensagens para os Estados Unidos ou a contrariar a vontade americana. É mais do que isso. Atrair os países do sul global, por exemplo, penetrar no grupo dos BRICS, conquistar esses grandes países, membros dos BRICS, China, Índia e Brasil, e afastá-los da Rússia, ganhar esses países para que não sejam aliados da Rússia no início de uma grande guerra, ou seja, isolar a Rússia. Por exemplo, agora, a Índia, por exemplo, vai pensar 1000 vezes antes de ser aliada da Rússia contra a Europa. Por quê? Porque seus interesses econômicos e comerciais estarão ligados à Europa. Estamos falando de quando ela realmente tiver um acordo de livre comércio formal com a Europa, com um dos mercados mais consumidores. Isso significa que a Índia poderá então exportar qualquer coisa para a Europa a preços competitivos, o que permitirá que ela ganhe bilhões de dólares a mais. Portanto, agora ela vai pensar 1000 vezes e vai preferir a Europa à Rússia. Esse é o objetivo europeu agora. Por isso, a Europa, nesse acordo, colocou 2 tratados ao mesmo tempo, o Acordo de Livre Comércio e o Acordo de Segurança e Defesa. Talvez porque ela colocou essa condição para a Índia, talvez tenha colocado essa condição como uma mensagem, porque vamos abrir para vocês o mercado europeu em troca de vocês abrirem para nós suas capacidades de segurança e defesa, de ficarem do nosso lado. E o mais importante é se afastar de qualquer aliança com os russos no futuro. Assim, eles enviam uma mensagem para Trump, como eu disse. Se vocês abandonarem a Europa e saírem da OTAN, teremos uma alternativa pronta, que é a Índia, a China ou o Japão. Isso significa que eles estão jogando com esse ponto específico sobre a Rússia. A situação que o mundo vive agora é realmente suspeita. Ou seja, o mapa das alianças está mudando constantemente, ninguém pode prever exatamente o que está por vir, e isso sempre foi conhecido. Na hora decisiva, a linguagem das alianças muda. E hoje, se você perceber, tudo está mudando para todos. Inscrevam-se, curtam e que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!